Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre doença de Sherman. Então, um artigo de revisão que fala sobre diagnóstico, manejo e a seleção dos níveis de fusão. É um artigo titulado por esses autores, são autores bastante conhecidos, né? E vão introduzir falando da definição radiográfica. A gente tem, então, pelo menos 5 graus de cifotização em vértebras contínuas, fazendo o acunhamento anterior dessa vértebra. Nos pacientes com uma doença moderada, tem de maneira geral uma boa evolução ao longo da vida. E a intervenção cirúrgica, ela normalmente vai estar relacionada a curvas maiores que 70 a 75 graus, eventualmente até maiores que isso. A gente vai precisar observar os pacientes com risco de comprometimento cardiopulmonar, né, e outras coisas também podem ser levadas em conta, como alteração estética nesses quadros. Bom, a introdução e etiologia da doença, é importante lembrar essa definição. Então, ela é radiograficamente definida como alteração entre 3 ou mais vértebras contínuas. Vamos colocar aqui só o apontador para melhorar um pouquinho. Então, vértebras contínuas com pelo menos 5 graus de acunhamento anterior. Foi descrita primeiramente por Sherman em 1920 e em 1964 Sorensen foi o primeiro a descrever radiograficamente a alteração. A etiologia ela ainda é incerta. A gente tem a postulação de Schmoll da alteração das placas terminais. Isso poderia estar relacionado também ao crescimento, a relação com a lei de Wolff de compressão e tensão na formação óssea. Isso pode perpetuar essa alteração, fazendo com que a cifose aumente ao longo do crescimento. E a gente tem associado a isso uma alta taxa de alterações hereditárias, além de também alterações hormonais tendo sido postuladas, mas até então nada muito certo, nada muito comprovado. A classificação importante é essa alteração entre típica e atípica. Nessas duas formas, a forma típica, o ápice da deformidade normalmente vai estar entre T7 e T9, e isso na forma típica. Os critérios de Sorensen, normalmente eles são alcançados nessa região. No caso da forma atípica, é uma curva tóraco-lombar. Então, basicamente, a grosso modo, forma típica torácica, entre T7 e T9, forma atípica tóraco-lombar. Na história natural, um estudo interessante de Murray avaliou 67 pacientes por 32 anos. Eles observaram que curvas menores que 85% não tinham alteração importante na dor do paciente, ou seja, alguns pacientes que apresentavam dor, mas em taxas similares à população normal, então não diretamente relacionado à cifose de Sherman. Já os pacientes acima de 100 graus, eles passavam a ter um comprometimento pulmonar negativo e isso gerava alterações. A observação que ele faz é que, de modo geral, a evolução ela é benigna na maioria dos casos. Mesmo para os casos de cifose de Sherman, esses pacientes avaliados inicialmente tinham em torno de 46 graus e terminaram o estudo com uma média de 60. E uma variação aqui nesse caso, 34 a 82, é importante observar o que foi avaliado naquela época, mas enfim é um estudo que dá uma boa avaliação de um bom prognóstico de modo geral, mas existem casos de grande comprometimento que precisam ser avaliados. O tratamento não cirúrgico normalmente está relacionado àquelas curvas menores e flexíveis entre 55 e 80 graus. Então, se pode utilizar, indicado é que se utilize entre 16 a 23 horas por dia. Agora, é importante observar que alguns pacientes eles vão evoluir a despeito do uso do colete. Então, 76% eles tiveram melhora da cifose, no caso de uma avaliação de 120 pacientes. 10 não tiveram mudanças e 24 tiveram alguma piora nesses casos. Então, é importante observar e acompanhar o paciente. O tratamento cirúrgico vai ser avaliado de diversas maneiras. É importante observar qual abordagem utilizar, quando fazer e como fazer. Então, 150 pacientes foram avaliados em diversos centros e observaram algumas coisas curiosas que mostram para a gente como a gente ainda não tem uma definição tão clara do que é o tratamento da doença. Nos pacientes que foram indicados tratamento cirúrgico, a média de ângulo era de 73. Nos pacientes que foram indicados tratamento conservador, a média do ângulo era de 70, muito próximo se a gente pensa em qual era a diferença desses pacientes. Mas, então,
esses pacientes tinham queixas que vinham, né, desde a alteração mesmo de questão funcional até a alteração estética, e é um estudo importante para avaliar também a questão cirúrgica. Bom, quais abordagens que a gente vai utilizar nesse caso? Então, a abordagem cirúrgica ela evoluiu muito nos últimos tempos. Inicialmente a gente se fazia abordagens longas, mais demoradas, anterior e posterior, e foi observado que a abordagem anterior mais posterior ele está relacionado ao aumento do risco de complicações. Então, a abordagem em AP, né, anterior e posterior, com 23% versus 5,5% no caso de complicação de maneira geral, na abordagem apenas posterior. Esse estudo de Lee e Lenk, eles compararam, né, a avaliação de pacientes que foram operados em cirurgia anterior e posterior para avaliação de será que a gente consegue realmente corrigir bem só posterior? Porque uma coisa é você dizer, tudo bem, que posterior só tem menos risco, mas a gente consegue fazer o procedimento de maneira adequada ou a gente realmente precisa anterior? E o que eles observaram é que, à medida que o material cirúrgico foi melhorando, passou-se a ser possível fazer uma boa correção. Então, no estudo deles, eles utilizam parafusos pediculares, eles conseguiram boas correções com abordagem apenas posterior, nesse caso diminuindo os riscos para o paciente. Novamente falando, né, da abordagem posterior, a gente pode fazer diversas osteotomias segmentares que a gente vai aos poucos conseguindo corrigir, e aqui eles avaliaram que em média uma correção de 9,3 graus em cada osteotomia, são osteotomias posteriores menores, não são grandes osteotomias de múltiplas colunas, mas a gente conseguia ao longo da curva conseguir uma correção aí de 49 graus, aqui não está errado por cento. Mas enfim, então mostrando que quando a gente utiliza osteotomias sequenciais, a gente vai ter uma boa correção. E aí é que entra um outro ponto que é importante observar, que é esse DAR. Porque isso é como se fosse o Deformity Angular Ratio, é uma razão de deformidade angular. O que seria isso? A gente pega o ângulo da cifose e divide pelo número de níveis vertebrais acometidos. Então, com isso, a gente observa se a curva é mais aguda ou se ela é menos aguda. Então, para curvas muito agudas, essa possibilidade de fazer pequenas osteotomias ela não funciona. Imagine que toda a sua curva ela está em duas vértebras. Se você só consegue corrigir essas pequenas osteotomias cerca de 10 graus, você não vai conseguir corrigir tudo. Então, a partir disso, com esse DAR, a gente precisava de osteotomias maiores e normalmente esse DAR está relacionado à dificuldade, no caso assim, de complicações e maiores dificuldades na correção, eventualmente sendo necessário lançar mão de osteotomias como osteotomia de subtração pedicular, e principalmente ele falando aí dos Schwab 3 e 4, que é a classificação específica para osteotomias. Então esse DAR ele se correlaciona de maneira forte com a incidência de alertas no potencial evocado. Então o que eles fizeram? Esses pacientes que a gente tinha um DAR elevado, quando a gente opera eles e precisa fazer essas correções, o que acontece quando os pacientes estão sendo monitorizados? Eles tinham uma quantidade maior de alterações durante a monitorização, e isso traduzia em linhas gerais para complicações, especialmente neurológicas nesses casos. Foi observado nesse caso, então assim, se a gente tem uma curva muito aguda, não adianta querer corrigir por completo. Quando você corrigia mais que 50% da curva, você aumentava o índice de cifose juncional proximal. Então, eles observaram que correção da curva em até 40 graus, ou seja, você tem uma curva de 80, você consegue corrigir ela para até em torno de 40 graus, você consegue já reduzir muito as complicações, melhorar a vida do paciente, sem que isso afete a cifose juncional proximal, sem que isso gere complicações do tipo de cifose juncional proximal. Então, a seleção do nível superior, ela já é mais ou menos consensual. Então, a gente vai pegar a primeira vértebra incluída na curva. A primeira vértebra que está cifotizada, a gente vai incluir ela na curva. O que às vezes a gente ainda não tem muita certeza é distal. É importante preservar as partes moles e essa questão do soft landing é uma questão também que auxilia bastante na redução da cifose juncional proximal. Então, a utilização de hastes, de ganchos na vértebra proximal faz com que a gente tenha realmente uma aterrissagem mais
mais macia e com isso a gente divida aquela área de muito estresse, onde a gente tem uma área muito rígida e uma área muito móvel, para uma área de transição e isso reduz o nível a quantidade de complicações dos pacientes. Então aqui a Lowest Instrumented Vertebra ainda é o LIV, ainda é um ponto de discussão. Qual vértebra instrumentar, mas eles mostram que a gente já tem algumas evidências boas de qual linha seguir, né? A gente tem os parâmetros que são importantes aqui, a First Lordotic Disc, seria o primeiro disco lordótico, e o SSV seria a Sagittal Vertebral Stable Vertebra. No caso, o disco lombar mais proximal, com 5 graus de abertura anterior, ele é um disco lordótico. Se a gente tem uma abertura anterior de pelo menos 5 graus, está dizendo que ele tem já uma lordose associada a esse disco. Antigamente se utilizava isso. E a vértebra sagital estável é essa vértebra que ela é tocada por essa linha sacral posterior vertical. Então aqui, por exemplo, a gente tem L2. Quando definir qual é a vértebra mais abaixo que a gente vai instrumentar, antigamente se fazia pela FLD. Observou-se que a incidência de cifose juncional distal entre 4% a 71% de variação. No caso, 4% quando a gente utilizava o SSV e 71% com o FLD. A variabilidade nesses estudos não são números fixos, mas enfim, isso mostra que a utilização do SSV com uma definição da vértebra distal a ser artrorodesada reduz os índices de complicação. Então, os pacientes que foram fusionados abaixo ou na SSV tinham muito menos cirurgias de revisão. Eles poderiam ter algumas complicações e com uma taxa muito menor de revisão de cirurgia, de 5% versus 36%. Eles concluíram, obviamente, que o SSV, o método SSV, é um método adequado para a gente poder reduzir as complicações de cifose juncional distal neste caso. Então, como é que seria isso? Por exemplo, aqui a gente vai ter o SSV em L2. Se o SSV para em L2 aqui, a gente vai parar a artrodese em L2. Foi aqui como eles fizeram. O problema é que, às vezes, essa SSV ela apenas toca a parte anterior. Nestes casos, eles associam o disco lordótico. Se o disco lordótico está associado a essa vértebra, no caso, esse disco aqui de L1, L2, ele é o primeiro disco lordótico. Uma vez que essa linha está tocando nessa área, aí eles podem parar em L1, porque supõe-se que ela seria estável também. Então, é uma outra forma. Quando acontece isso, a gente utiliza as duas. As taxas de complicação, de maneira geral, em torno de 14%, principalmente em pacientes adultos, mais difíceis de corrigir, curvas mais rígidas. A taxa de infecção é a principal complicação, de acordo com a SRS, né, Scoliosis Research Society. E as taxas de complicação anterior e posterior, normalmente, como a gente comentou, as taxas anterior maiores, a posterior menores, e quando a gente utiliza os dois, ainda maiores. Na neuromonitorização, uma incidência de alertas, então pacientes utilizados com neuromonitorização, 3,6% eles tinham algum tipo de alerta. Desses, apenas 0,3% tinham alterações ao despertar. Então pode ser utilizado, mas questione-se aí nesse caso qual a efetividade, né, o que isso vai alterar realmente. O que eles falam é que normalmente você pode ter um aviso e aí com isso você toma as medidas adequadas durante a cirurgia e com isso você diminuiria os riscos. Mas é mais uma questão a ser observada nesse caso. Muito obrigado e em breve voltamos com mais vídeos.